E quero dizer que é um privilégio muito grande trazer a palavra a todos vocês nesta noite. Glória a Deus! E quero cumprimentar o nosso irmão, nosso amigo Saulo. Saulo, né? Cláudio. Seja como for, eu quero cumprimentá-lo e dizer que você é bem-vindo aqui à nossa casa. E aqui você vai receber muitas bênçãos, porque aqui é um local de bênção, entendeu? E essas bênçãos também estarão aqui reservadas para você. Glória a Deus! Jesus, né? Aleluias! Mas eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Efésios 6, de 11 a 18. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. E quem não achou, diga Jesus. Diga misericórdia. Glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Glória a Deus. Bom, então vamos à palavra. Em Efésios 6, de 11 a 18, diz o seguinte: revestivos de todas as armaduras de Deus, para que poderdes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, porém, firmes, cingidos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. Calçai aos pés a preparação do evangelho da paz, e abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e por isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, fala aos nossos corações através deste teu servo, pois estamos aqui para ouvir a sua voz e a sua mensagem. Fala então, Senhor, através da mensagem desta noite, usando este pregador apenas como seu mensageiro para transmitir a palavra, e é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A Bíblia diz o seguinte: ficai firmes e revestidos de toda a armadura de Deus. A Bíblia diz também que todos nós, seguidores de Cristo, temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto vivermos. A vida aqui na terra é um verdadeiro campo de batalha, e nós temos que saber como enfrentar essa luta. Nós precisamos saber contra quem estamos lutando. E mesmo quando não percebemos esta guerra ao nosso redor, não quer dizer que ela não exista em termos muito fortes, em termos muito real. Paulo escreve que o mundo é um verdadeiro campo de batalha e que nós precisamos despertar para ver que esta batalha é muito forte e é real. Esta batalha não é guerra material, mas é uma guerra espiritual. Oh, glória a Deus! Que torna essa luta muito mais difícil. Então, como alguém pode sobreviver a esta guerra espiritual tão terrível? Precisamos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e vestirmos a armadura de Deus, que é a sua palavra. Vocês sabem o que significa a palavra armadura de Deus?
Significa que devemos ficar atentos, vigilantes e não desviarmos em momento algum dos seus caminhos, para que possamos viver e vencer esta guerra que vem desde o começo do mundo, quando existia nos céus um anjo muito bonito, formoso, inteligente e que queria ser maior que Deus, e que foi jogado dos céus abaixo, juntamente com um terço daqueles que o seguiam. Aquele anjo chamado Lúcifer perdeu sua beleza, mas não perdeu a sua inteligência, e que até hoje comanda seu exército, que vive pelo mundo somente para fazer o mal e procurar destruir a obra de Deus. Então vocês vejam, meu irmão, nós tivemos a primeira guerra em 1914 e a segunda em 1939, e todas elas fizeram um estrago, foi de um efeito devastador muito grande na vida do ser humano, na vida das pessoas. Então vocês vejam uma coisa, nós temos que lutar preparados, sempre estar preparado na palavra, porque a guerra é muito forte, e esses inimigos que andam por aí, eles não param, eles querem destruir os filhos de Deus, e nós precisamos urgentemente de nos apegar a Cristo, porque Ele é a única esperança. O mundo precisa urgentemente de um avivamento espiritual, para que possamos preparar o caminho para a volta de Cristo. Então, veja bem, temos que nos defender de todo esse tipo de ataque, para que a gente não possa cair na cilada do diabo. Existem várias maneiras da gente cair na cilada dele. O primeiro é o egoísmo. O egoísmo nada mais é que o desejo desenfreado de mostrar aos outros que somos superiores e ostentar aquilo que eles não conseguem ter. Isso realmente é uma arma usada pelo inimigo. Isso faz lembrar, não tenho nada contra o socialismo, veja bem, mas faz lembrar a piada dos dois caipiras, que um chegou para o outro e falou: compadre, o que é socialismo? Ele falou: ai, compadre, você não sabe. Socialismo é o seguinte: você tem o fumo e eu tenho a palha. Então você me dá o fumo e eu faço o cigarro e fumo. Veja bem. Então o outro falou: escuta, mas e eu, como é que eu fico nessa história? Eu fico sem nada? Falou: não, você cospe. Então veja bem, isso eu considero exatamente um egoísmo muito grande. E Deus abomina este tipo de coisa. Mas o inimigo aplaude e fica muito feliz. Outro inimigo mortal que derruba a nossa fé cristã é a cobiça. A cobiça nada mais é que o desejo desenfreado e egoísta de termos aquilo que não precisamos e que não nos pertence. Este tem sido o caminho gerador de muitas guerras e de muitos conflitos, e muitas discórdias também. Outro fator que devemos abominar é a idolatria. Muitas pessoas acham que a idolatria é somente adorar imagens, mas nada disso. A idolatria é adorar tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Isso é de um pecado imperdoável. E é por isso que Paulo fala: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabalável. Estais, pois, firme, cingido com a verdade, e vestidos com a couraça da justiça, e calçai os pés a preparação do Evangelho da paz. Isso é isso que nos adverte o apóstolo Paulo. Mas já no versículo 16, Paulo sugere que devemos abraçar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo. Agora eu pergunto a vocês: o que significa a palavra dardos inflamados do maligno? Veja bem, muitas pessoas dão muitas interpretações. Agora,
eu vou fazer a minha versão, eu vou dar a minha versão, dar na minha maneira de pensar, na minha maneira de ver. É uma flecha com fogo na ponta que o inimigo usa e causa um estrago devastador muito grande na vida da pessoa. Só que a pessoa não percebe. Não percebe porque isso é espiritual. E faz um estrago na vida do ser humano, que é aquele exato momento que, se você põe uma fábrica de touca, as crianças começam a nascer sem cabeça, porque nada dá certo. Então você veja uma coisa, temos que estar preparados para combater todo esse tipo de coisa. Mas se você estiver firme em Jesus, você jamais será atingido por essas flechas. Mas no versículo 17, Paulo adverte: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma ofensiva que o cristão precisa é a palavra de Deus. Pois, para ganhar uma batalha espiritual, temos que falar a linguagem do Espírito e não a palavra do homem. Temos que viver constantemente em oração, sem nunca desprezar a armadura que vem de Deus, sabendo que somente nele encontraremos a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira graça. Mas para isso, precisamos orar sem cessar e nunca sair da presença de Deus, porque não existe uma arma mais poderosa e mais temida pelo inimigo que a oração. Principalmente quando levamos em conta que Deus nos conclama a oração, praticamente em quase todas as páginas da Bíblia. E é quando dobramos o joelho que o diabo não resiste e vai embora, dá de pinote. Infelizmente a oração está enfraquecida, tanto na vida pessoal como na maioria das igrejas. Existem pregadores que se preocupam em pregar bonito, jogando para a plateia, mas as suas pregações são vazias e sem nenhum avivamento espiritual, porque nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir pregações com retórica, ou falando em grego, hebraico ou aramaico, porque ninguém entende nada. Além do mais, muitos desses pregadores também precisam de avivamento. Lembrando que o bom cristão não precisa falar em línguas, o que precisa é segurar muitas vezes a própria língua. Deus. Veja bem, agora, Cristo nos indica o caminho que nós temos que seguir e como seguir. O que precisa é segurar a própria língua para não falar demais. Eu sempre digo que ninguém é preciso falar bonito para pregar a Bíblia. O que precisa é falar de Jesus, porque Jesus já é a própria palavra. Glória a Deus. Então, veja o que diz em João 19, João 5,19. O mundo jaz no maligno, por isso vemos tantas tragédias, enchente na maioria dos estados, e o aumento da criminalidade é simplesmente assustador. Ninguém precisa manter uma maior aproximação dessas pessoas que venham a ter um melhor relacionamento com Deus. Ninguém procura esse tipo de relação. Essas pessoas que estão à margem precisam do nosso trabalho, precisa ser ouvida a respeito da palavra de Cristo. Veja bem, por que essa maioria que estão à margem da sociedade não são visitadas, não recebem um trabalho por parte da maioria das igrejas. Elas geralmente são vistas como se fossem leprosos espirituais. E é por isso que a marginalidade cresce. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, da couraça da justiça, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas tudo isso envolve uma série de fatores. Envolve mudança de comportamento, começando por uma renovação espiritual, tanto dentro como fora das igrejas. Precisamos combater o inimigo
e praticar um bom trabalho no sentido de trazer essas pessoas para mais perto de Cristo. Pois a decisão que encontramos em Atos 6, versículo 4, precisa ser nossa também, que diz o seguinte: mas nós perseveremos na oração e no estudo da palavra. Enquanto em 2 Crônica encontramos: e se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, meus irmãos, quando estamos debaixo da proteção divina, nada conseguirá deter, porque o nosso Deus é poderoso e estará sempre nos protegendo. São muitas as promessas de Deus para todos aqueles que andam nos seus caminhos. Não importa o que você já fez na vida, o que importa é que Jesus já perdoou todos os nossos pecados quando morreu na cruz por todos nós. Glória a Deus, aleluia. E hoje você é uma nova criatura e está vivendo uma nova vida de esperança, uma vida com Deus. Você está selado pelo sangue de Jesus e vive hoje sob a proteção divina. Jesus opera milagre todos os dias da nossa vida, e a nossa vida pertence a Deus, onde o inimigo jamais poderá tocar. Mas para isso temos que permanecer vigilantes e não desviarmos dos seus caminhos em momento algum, nem para a esquerda, nem para a direita, para que nenhum mal nos aconteça. A nossa vida tem que ser uma vida de oração, porque a oração é o alimento da nossa alma e é a única maneira de comunicarmos com Deus e não sair da sua presença. Se você estiver caminhando com Jesus, você pode ficar tranquilo, porque no momento certo Ele vai agir na sua vida. Ele chega e diz: eu irei adiante de ti e quebrarei todas as portas de ferro, endireitarei todos os seus caminhos tortuosos. E Ele não promete nada que não possa ser cumprido. Apenas, meus irmãos, precisamos ter fé. Precisamos ter fé por uma razão muito simples. A falta de fé desagrada muito a Deus. Ela mostra que não confiamos em suas promessas e que não acreditamos quando dizemos que as suas promessas não voltarão vazias. Deus não promete nada que não possa se cumprir, porque no tempo certo, aquilo que Ele promete será realizado. Glória a Deus. Só precisamos confiar e esperar, porque no nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes lutamos para realizar um projeto, mas ele não decola e não encontramos explicação para o fato daquele projeto não ter dado certo. Mas em seguida vem a resposta e Deus nos mostra que a sua realização não se concretizou porque era para o nosso próprio bem. Por isso precisamos orar sempre e colocar na presença de Deus todos os nossos projetos que pretendemos realizar em nossas vidas, porque é através do poder da oração que temos a resposta de Deus para tudo aquilo que nós queremos e que muitas vezes não conseguimos, porque Deus tem coisas melhores para cada um de nós. Veja bem, quando Deus está no comando, nada poderá atrapalhar os nossos projetos, desde que ele seja bom. Mas se você der brecha, o inimigo vai deitar e rolar. Porque seja na vida familiar, seja na vida empresarial, individual e até na vida pública, até na vida política, ele age nas finanças das pessoas, quebra a sua empresa e vai agir nas finanças da sua cidade. Colocamos muitas vezes políticos corruptos, incompetentes, que chegam ali para seguir a doutrina do diabo, que é matar, roubar e destruir. Até isso o inimigo faz. Agora, com certeza, alguns de vocês já ouviram falar na cidade de Detroit. Acredito que você já
conheça essa história. Detroit ficou conhecida no mundo como a capital mundial do automóvel. E qualquer cidadão americano se orgulhava muito de dizer que Detroit foi a cidade que colocou o mundo sobre rodas, porque ali foram fabricados os primeiros veículos automotores. Então vocês vejam uma coisa, existiam ali as grandes montadoras, como a General Motors, a Ford, a Chrysler Corporation e muitas outras que chegavam ali porque era uma cidade bastante atraente para esse tipo de negócio. O que acontece? Acontece que todo mundo, qualquer cidadão americano tinha o desejo de ver um dos seus filhos trabalhando em uma daquelas indústrias. Acontece que com o passar do tempo, a corrupção e o terrorismo, essas coisas, né? Começaram a aumentar, começaram a chegar na cidade, porque era uma cidade bastante atraente. E ela foi praticamente dominada, entende? Por esse tipo por essa ação do diabo, essa ação do inimigo. Chegou a um ponto que a cidade ficou reduzida em menos da metade, porque as guerrilhas ali eram muito fortes. A bandidagem era uma das maiores dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Aquela população foi embora, a cidade empobreceu, os programas sociais acabaram porque eles não tinham receita suficiente para continuar bancando aqueles programas. E as empresas se mandaram. O que acontece? Pela primeira vez na história, eu ouvi falar de uma prefeitura que recorreu ao Tribunal de Falência dos Estados Unidos, pedindo que a cidade fosse, não era concordatária, entende? Fosse realmente falida, pedindo a falência da cidade. E realmente aquela cidade ficou destruída. Ela virou praticamente uma cidade fantasma. Então, ali houve o quê? Uma ação do inimigo muito forte. Aquela população foi embora e a cidade praticamente ficou destruída. Mas sempre existia alguém que ainda queria continuar tentando salvar, entende? Aquela cidade. Agora, se existia alguém querendo salvar, existia algum outro objetivo por trás disso tudo. Porque uma pessoa em sã consciência jamais vai querer chegar e pegar uma cidade totalmente destruída, sabendo que não ia ter condições, não ia ter uma receita suficiente para resolver aquele problema. Então, veja bem, isso é mais uma arma do diabo, que chega com pessoas incompetentes, em condições de não resolver problema nenhum, mas resolve o dele pessoal. Entende? Então, infelizmente, esse é um fator que a gente para analisar e ver e fala assim, meu Deus do céu, como é que uma cidade que chegou a apresentar a quarta maior economia dos Estados Unidos pode ter chegado a esse ponto? A ponto do prefeito chegar e pedir uma moratória para 18 bilhões e meio de dívida que era impagável. Só pode ser uma arma do diabo, porque Cristo, onde Cristo existe, onde Cristo está, esse tipo de coisa não acontece. Veja bem, mas eu quero terminar minha mensagem, porque hoje eu já falei demais, citando Crônica, versículo 7, que diz o seguinte: vemos quando Salomão terminou a oração. Vejam o quanto é importante a oração na vida do cristão. Vejam, quando Salomão terminou a oração, desceu fogo dos céus e queimou todos os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo de tal forma que aqueles sacerdotes não puderam entrar no templo, e se curvaram e disseram: realmente o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Vamos orar. Glória a Deus. Querido Deus,
Que tu nos conduza na compreensão da tua palavra e que o Senhor desperte em nós cada vez mais o desejo de orar. E que o Senhor nos ensine a orar de tal forma que nos permita falar contigo de maneira agradável a ti, para que nos ouça e responda de acordo com a sua vontade. É o que te pedimos no nome santo e soberano do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém.